Olá, bem-vindos a mais um Viajei na Maionese. Eu sou o Tom e no episódio de hoje nós vamos falar sobre projetos que nunca terminamos. Eu coloquei o título como projetos que eu nunca terminei, mas o intuito do podcast é uma conversa e a gente conversar como amigos mesmo e trazer aqui reflexões sobre projetos que eu, você e todo mundo começa e não termina. E discutir um pouco sobre isso, ver talvez quais sejam as possíveis razões que a gente inicia projetos e não termina. Bora lá! A ideia de fazer esse episódio é porque eu sempre comecei vários projetos. Eu sempre tive esse hábito de começar projetos e ter dificuldade de continuar. Começo com uma empolgação, muito grande, mas sempre vem alguma coisa no meu caminho e faz com que eu desista de continuar com aquele projeto. O mesmo com o podcast, Eu demorei muito tempo para poder começar esse podcast, porque na minha cabeça eu criei vários cenários possíveis e isso me desanimava de fazer o podcast. Mas tudo isso começou, na verdade, quando eu era criança ainda. Eu comecei a fazer aula de música, porque eu queria muito aprender a tocar violão e bateria. Eu fui matriculado, nessa aula de música lá na cidade onde eu cresci. Só que, pra minha tristeza, você tinha que começar fazendo flauta. Você não podia entrar direto e fazer aula de bateria, aula de qualquer que fosse o instrumento. Você precisava primeiro passar pela flauta, porque na flauta é onde você iria aprender o básico, como ler as partituras, que é as notas musicais também. O básico do básico seria ensinado com a flauta. Só que depois, mais pra frente, eu não sei, eu acho que provavelmente isso levaria mais ou menos um ano, você iria evoluir para algum outro instrumento. Lembro de ter ido na aula de música algumas vezes, eu comprei até uma flauta para poder participar, Eles requeriam, assim, uma flauta específica. Não era nada, assim, muito caro nem nada, era bem acessível. Mas eu lembro ainda nas primeiras aulas ali, provavelmente no primeiro ou segundo mês de aulas, eu desisti. Eu já não quis ir mais. Eu não sei certo qual a idade eu tinha. Eu acho que era tipo quase pré-adolescente ali, mais ou menos, ou pré-adolescente. Mas eu lembro que o desafio de aprender a flauta, nos primeiros sinais ali de desafio, eu já fiquei... Eu meio que travei, assim. E eu pensei assim, eu não sou capaz de aprender. Não é que eu tive esse pensamento claro naquela época, mas atualmente, quando eu olho pra trás, eu vejo que o obstáculo me fez desistir. E esse foi só um dos projetos, que eu comecei e que eu não terminei. Depois disso veio a aula de teatro. Teatro é uma alegria, Assim, as aulas são muito dinâmicas. Não é tipo aula de música que você fica sentado lá aprendendo a música, O teatro é muito mais prática e é muito dinâmico também. Cada aula ela é diferente e na maioria das vezes ela é bem divertida. Eu gostei muito do teatro, me identifiquei muito com o teatro na época. Porém, nem tudo são flores. E chegou o momento de eu ter que decorar textos. E ali foi o desafio, o primeiro grande desafio que eu tive. E foi o que me barrou também. Mas eu me sentia muito frustrado, assim. Eu pegava aquele texto e falava, nossa, é muito difícil. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, que era muito difícil, Aí fica só pior, Só piora as coisas quando você coloca esse obstáculo como algo quase que impossível de ser vencido. Essa percepção que eu tenho, ela é atual, da minha versão agora de 30 anos. Eu não tinha essa ideia, essa percepção na época que eu desisti da aula de música e da aula de teatro. E a última dos grandes, assim, projetos que eu comecei e não terminei foi a faculdade. Eu comecei a faculdade de moda. Eu até estava indo muito bem. Tinha lá as matérias, os desafios, que eu não gostava. Mas eu consegui fluir bem, bastante até. Só que eu acabei mudando de cidade, A faculdade que eu tinha entrado, ela era federal, ela era pública. E eu mudei de cidade, eles não tinham esse curso na faculdade federal. Então eu tive que pagar. E a vida ficou mais difícil, porque a faculdade era mais longe da minha casa, e eu tinha que pagar aluguel, Eu tinha saído da casa dos meus pais. Então, no final ali, eu já não tava dando conta mais, financeiramente e também de tempo, questão de tempo mesmo. No caso, a vida adulta mesmo. Ir à faculdade se tornou um desafio muito grande pra mim naquele momento da minha vida.
Esse é um pouco da minha história com inícios, projetos, né? E não terminar esses projetos. Mas eu tava refletindo sobre isso recentemente, porque eu fui numa orquestra pela primeira vez. Eu nunca tinha ido numa orquestra. Eu fiquei muito impressionado com a sincronia. Essa palavra existe? Sincronia? Enfim, os músicos, eles estavam tão sincronizados, assim, tinha um clima muito legal e eles estavam perfeitamente sincronizados. Provavelmente eles ensaiaram aquilo, provavelmente a pessoa que aprendeu aquele instrumento, ela tá há muitos anos praticando aquilo, ensaiou aquele espetáculo várias vezes para poder apresentar ao público, né? Então, quando eu vi aquela orquestra em perfeita sincronia, eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei assim, uau, olha só o que é possível fazer se você não desiste dos projetos que você começa. Não tô falando que eu teria virado um membro de uma orquestra, mas ver aqueles membros de uma orquestra que passaram provavelmente por uma aula de música desafiadora no passado e eles seguiram adiante dos obstáculos e das dificuldades e estavam ali naquele palco na minha frente. E aquilo me pôs em contato com meu eu que desistiu da aula de música. A partir dali, eu comecei a refletir um pouco sobre esses projetos que eu comecei e não terminei. Então, recentemente, eu tenho refletido sobre esses projetos que não tiveram continuidade e tentado olhar achar a causa raiz. E quando eu penso nisso e olhando pra trás, eu vejo que não passa de um medo daquilo não dar certo, um medo de falhar, né? Você tá com medo de fracassar, então você sai. Mas você tá fracassando de certa forma porque você tá saindo. Então você tá meio que escolhendo fracassar, né? Não tá nem insistindo, nem lutando por isso. É claro que tem outras razões pelas quais as pessoas desistem de projetos, deixam os projetos na metade do caminho. Como, por exemplo, foi o caso da minha faculdade, que é a questão financeira, a questão de tempo também. Tem várias milhões de razões que podem causar uma pessoa a desistir dos projetos. Mas é por isso que eu coloquei uma caixinha de perguntas no Instagram. E eu coloquei assim: se você já começou vários projetos e não terminou, qual foi o possível motivo? Eu dei 4 opções para as pessoas responderem. E a maioria das pessoas respondeu medo de dar errado. E depois foi falta de tempo. E os outros responderam financeiro ou outros. Vemos aqui que temos muito em comum, né? A maioria de nós aqui respondemos medo de dar errado. Então, se essa é a razão que você não está seguindo com algum projeto, esse é um sinal para você sentar e refletir sobre isso. Pensa se o motivo que você não está seguindo em frente com algum projeto é o medo desse projeto não dar certo. Eu estava conversando com a minha amiga, ela falou que muitas vezes a gente desiste por conta de perfeccionismo. Nós temos uma ideia na nossa cabeça de que tudo que a gente vai fazer precisa ser impecável e perfeito para atender ali a nem sei quem, mas precisamos que seja impecável e perfeito pra gente executar aquela tarefa. E tem que ser executado daquela forma. Eu não vou na academia se não for pra malhar por 1 hora inteira, né? Aí você acaba nem indo e não fazendo nem 10 minutos. E 10 minutos teria sido bem melhor do que você não ir. Muito válido essa reflexão, porque não faz sentido a gente ter esse perfeccionismo. Eu sei que a sociedade cobra isso da gente, principalmente agora com o Instagram. A gente tem muito essa mania de se comparar, e com as redes sociais a gente tende a se comparar ainda mais, a todo tempo, toda hora. Assim que você acorda, abre o seu Instagram, você já vai começar a se comparar com a vida de outras pessoas, mesmo que você não perceba, isso está acontecendo. Tem aquele ditado da grama do vizinho é sempre mais verde, né? E nunca fez tanto sentido. Eu acho que nesse mundo de muita comparação, da gente ter muita informação e ver muito o que pessoas que a gente nem conhece estão fazendo, faz com que a gente pense que nós não somos o suficiente, muitas das vezes, né? Aquela pessoa tá fazendo sucesso. Pelo menos é o que ela compartilha, o que ela mostra, né? Mas às vezes aquela pessoa trabalhou muito e trabalha muito no offline, né? Se ela não estiver mentindo, se ela não estiver fazendo um Instagram mostrando uma vida irreal, ela provavelmente tem o trabalho ali por trás daquilo, né? Tem todo um trabalho, tem toda uma vida, tem todos os altos e baixos que a vida de todo mundo, né, de todo ser humano tem. E eu não tô falando que é pra gente começar, pegar e retomar todos os projetos que a gente começou e deixou, né, cair na estrada. Eu acho que vale a pena muito refletir, analisar realmente cada projeto e ver quais foram as razões que a gente começou aquele projeto e qual a razão que a gente não continuou naquele projeto. E no final das contas,
Se você concluir que aquele projeto é uma coisa que condiz com a sua situação atual, você pode retomar aquele projeto, né? De repente reavaliar, recomeçar, ou então realmente deixar pra trás. E aí você não vai simplesmente deixar pra trás e fingir que nunca aconteceu, né? O aprendizado tá aí, você passou por aquilo. Com certeza você vai conseguir tirar algum aprendizado daquele projeto que você deixou cair. E tá tudo bem. Se você concluir que aquele projeto não vale a pena continuar, não vale a pena seguir, pelo menos ele contribuiu pra tornar você a pessoa que você é hoje. Eu sou desse time que eu acho que tudo, qualquer aprendizado serve pra nós, né? Seja ele bom ou seja ruim. Todos os trabalhos que eu passei até hoje, né? Eu trabalhei por mais de 10 anos com trabalhos que eu não gostava. Eu ia pro trabalho pra pagar conta mesmo. Eu aprendi tanta coisa com esses trabalhos. Eu tive muito aprendizado. Teve muitas amizades também que eu tirei desses trabalhos. Todos os trabalhos que eu trabalhei até hoje, eu fiz amizades que eu levo pra minha vida. E além das amizades, eu tive experiências incríveis, experiências que me ajudam hoje a fazer várias coisas que eu não teria conseguido se eu não tivesse passado por todos esses projetos que eu comecei e não terminei. Um outro cenário que me vem à cabeça é o medo do que vão pensar. Eu, por exemplo, quando eu tava prestes a postar o primeiro episódio desse podcast, fiquei assim, nossa, eu já comecei tantos projetinhos lá no Instagram, mas agora eu vou vir com mais alguma coisa, que é um podcast. E eu fiquei pensando assim, as pessoas vão pensar o que de mim, né? Mas lá vai ele começar mais um projeto. Mas a verdade é que ninguém se importa. Essa é a verdade. Porque ninguém dá a mínima. E outra, mesmo que as pessoas se importem, e se a pessoa chegar pra você e falar, nossa, tá começando mais um projeto, o que essa pessoa tá fazendo dando pitaco na sua vida também, né? A verdade é que cada um tá vivendo a sua vida, todo mundo tá ocupado o suficiente, né? Pelo menos deveria estar ocupado o suficiente, vivendo 100% da vida, sem prestar atenção ou querer dar conta da vida da outra pessoa, né? Por que a gente vai se importar com o que os outros pensam dos nossos projetos? A gente já tá se aproximando do fim do episódio. Eu quis mais fazer esse desabafo aqui com vocês e... Enfim, eu pensei que de repente isso pode inspirar vocês também a seguir com os projetos de vocês. Eu decidi fazer as pazes com os projetos que eu comecei e não terminei, reavaliando eles e vendo quais deles eu vou realmente continuar e qual não, porque a gente muda também, né? Quer dizer que o seu eu adolescente tinha esse sonho e o sonho vai ser o mesmo agora com você com seus 20 e tantos, 30, 40, 50, enfim. As prioridades mudam, os gostos mudam. E eu acho que o importante é isso, a gente ter nós mesmos como os nossos aliados, né? E não como inimigos, porque na hora que a gente vai ajudar um amigo, nós falamos as melhores coisas e motivamos nossos amigos e damos conselhos incríveis. E quando é pra gente, quando a gente tá falando pra nós mesmos, muitas vezes é aquela voz, né? Do perfeccionismo, aquela voz do julgamento, aquela voz negativa falando que não vai dar certo ou que vai ser difícil. Eu acho que o trabalho aqui, né, o nosso trabalho aqui é tentar reverter essa voz e fazer dessa voz a nossa amiga mesmo, para que a gente tenha uma vida mais leve mesmo. No final do dia, nós passamos 24 horas por dia com nós mesmos, né? Nós somos a única pessoa que passamos o tempo inteiro dentro da nossa cabeça. Eu acho que vale muito a pena trabalhar nisso. É claro, como eu já falei em vários episódios, sou muito a favor da terapia, recomendo muito. Eu não sou profissional de saúde mental. O meu relato aqui com vocês, ele é de pessoa comum para pessoa comum. Eu acho válido fazermos essas reflexões e ver o que a gente pode aprender, tirar de bom das experiências que a gente viveu e ver o que a gente vai levar a partir de agora para os projetos da vida do momento presente. Esse foi o episódio de hoje. Ele foi um pouco diferente, né? Eu não acho que a gente tenha feito um episódio tão intimista aqui. Fala comigo o que vocês acharam, se vocês gostaram desse formato, se você achou chato. Porque nesse projeto, no podcast, a sua opinião, ela importa de certa forma. Porque a ideia é criar uma comunidade mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!